Olá, esse é o Ponto de Vista, o podcast do Hospital de Olhos Juiz de Fora. Esse podcast tem como objetivo informar, atualizar, trazer para perto da gente todo mundo que quer estar a par dos mais diversos temas em saúde ocular. Nesse primeiro episódio, nós vamos abordar as repercussões do envelhecimento na saúde dos olhos. E estamos aqui com a doutora Luciana Costa Cunha, especialista em catarata, doutor Leonardo Provetti, especialista em retina. Eu já estou ansiosa por esse bate-papo. Bem-vinda, Lu, Léo. É um prazer enorme estar aqui, Carol. É uma oportunidade ímpar, né? Estar dividindo aí alguns conhecimentos de maneira mais informal, mais próximo aí dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, pacientes, colaboradores. E mais interessante ainda que a gente está aqui num bate-papo em família, né? Acho que vai ser muito bom essa vivência juntos aqui e estar informando aí nossos pacientes interessados aí no tema desse primeiro episódio, que é envelhecimento ocular. Agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui. Acho que é uma iniciativa super importante que vai contribuir de forma significativa para o entendimento de diversas coisas, especialmente para os nossos ouvintes, né, os nossos pacientes. Então, eu acho que gostaria de parabenizar a iniciativa do hospital de criar esse podcast. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos. Sem dúvida. E claro que, como todo o nosso corpo, então, vamos ao tema, os olhos também envelhecem, né? E tudo começa ali a partir dos 40 anos, o braço começa a ficar curto. Então, vamos começar falando da presbiopia, Luciana. Comenta pra gente como esse processo acontece, para todo mundo entrar já aí no clima do envelhecimento ocular. Então, quem viver terá presbiopia, né? Todos nós, eu costumo dizer com os pacientes que chegam no consultório, se queixando, então, que o braço ficou curto, né? Com a dificuldade repentina de enxergar de perto, que esses pacientes não estão sozinhos, né? Então, é uma doença muito comum, né? Faz parte aí do envelhecimento, é algo muito comum no consultório, no dia a dia. Se dá pelo envelhecimento mesmo do nosso cristalino, né? Que é a lente natural do olho, que ela vai se tornando, né, ao longo da vida, após os 40 anos, sobretudo, menos flexível. Vai perdendo, então, essa capacidade de trazer o foco para perto, né, do zoom da máquina fotográfica, desse ajuste fino longe de perto. E sendo assim, a gente realmente precisa lançar a mão de algumas alternativas, né, que podem ser óculos, né, óculos para perto ou os óculos multifocais, na dependência aí se o paciente usa ou não óculos para longe, das suas atividades diárias e preferências também. As lentes de contato são sempre uma boa opção também social para a prática de esportes. E hoje em dia a cirurgia também do cristalino ainda transparente, né, com presbiopia, naquele paciente acima de 50 anos de idade, que deseja ficar independente do óculos, realizando a cirurgia do cristalino disfuncional com implante de lentes intraoculares aí de alta tecnologia, que permitem, então, maior independência do uso dos óculos. Certo, mas sem dúvida, né, Léo, os presbitas, eles não são todos iguais. Na sua abordagem no dia a dia do consultório, como você aborda esse paciente na prática para alinhar com ele a melhor estratégia ali no início do tratamento da presbiopia e como ele vai ser acompanhado ao longo desse processo para, em cada momento, determinar a melhor abordagem? Então, como a Luciana disse, a presbiopia é um sintoma que é corriqueiro, né? A gente costuma dizer que a presbiopia é um dos fatores que ajuda a fazer diagnóstico de outras doenças, né? Porque como coincide justamente a partir dos 40 anos de idade o paciente ter determinadas doenças mais prevalentes, nós vamos comentar ao longo desse podcast. Então o paciente ele vai procurando justamente pela presbiopia, muitos deles talvez seja a primeira visita no oftalmologista, porque diferente de um paciente que tem um alto grau de miopia, um hipermétrope, que já está acostumado a ter consultas oftalmológicas de rotina, um paciente presbita, muitas vezes ele é surpreendido, nos surpreende dizendo, não, é a primeira vez que eu venho no médico oftalmologista. E aí é muito importante, primeiro nessa abordagem, o oftalmologista, né, a gente tem essa prática de fazer uma consulta oftalmológica completa, sendo que dois fatores são primordiais, né? A medida da pressão intraocular, que é super importante para o diagnóstico de uma doença que a gente vai comentar, que é o glaucoma,
e também a avaliação do disco óptico e do fundo de olho, de uma modo geral, né? Principalmente porque tem diversas doenças, muitas delas são assintomáticas, e a gente consegue fazer diagnóstico justamente porque o paciente está procurando uma ajuda pelo fato de ser presbítero. Em relação à sua pergunta, depende muito se é esse perfil que eu acabei de comentar, ou seja, o paciente é a primeira vez que chega à consulta. Então, se ele nunca usou óculos na vida, a primeira escolha normalmente é prescrever um óculos para leitura. É mais fácil dele aceitar isso porque ele vai continuar fazendo as atividades de ver televisão, dirigir, muitas vezes, dependendo da atividade de esporte, né, vai continuar praticando sem problema algum, e naquelas situações específicas ele vai usar um óculos para leitura. Porém, se o paciente ele é míope ou hipermétrope e já faz uso de óculos, é um pouco mais fácil do paciente aceitar. Tem que explicar, né, porque existe uma diferença no tipo de visão que o óculos proporciona, e muitos pacientes têm uma insegurança de não se adaptarem com o óculos chamado multifocal, né, que é uma opção que você pode usar. Mas eu vejo, né, esse tipo de situação mais fácil de você conseguir ir explicando, né, dando exemplos para os pacientes. E aí, lógico, tem que estar toda a orientação e suporte, porque pode ser que alguns pacientes tenham realmente dificuldade com óculos multifocal. Apesar das lentes, de opções de lentes, né, eu digo lentes de óculos que a gente tem hoje são muito boas, né? Então o paciente ele tem essa tarefa um pouco menos penosa, né? Mas existe aquelas situações onde o paciente não se adapta. O outro aspecto que eu acho que é muito importante é naquele paciente que nunca usou óculos e ainda deseja continuar não usando óculos, né? E eu acho que aí vem um desafio maior, porque a gente sabe que o princípio básico da presbiopia é que você tem basicamente 2 graus distintos, né? Você tem um grau que é para visão à distância, que a gente diz, e um grau para visão de perto, principalmente. Tem a visão intermediária, mas para visão de perto. E aí esse paciente, ele fala assim, doutor, mas eu nunca usei óculos, será que existe uma opção? E aí eu explico, existe uma opção, mas que é uma opção complementar ao óculos, seja ele na prescrição apenas de um óculos para perto ou mesmo um óculos multifocal. Mas aí esse paciente ele tem a opção também de usar lente de contato. Hoje em dia nós temos lentes de contato que também têm características multifocais, elas são lentes um pouco mais caras, um pouco mais especiais, mas a gente pode usar alguns recursos que a gente chama de monovisão ou báscula. Eu, por exemplo, aqui, né, eu sou um exemplo que... Eu já queria que você contasse seu segredo. A minha experiência foi muito boa, porque eu, como tenho hipermetropia, que não é muito alta, mas eu tenho hipermetropia, então eu fiquei presbítero um pouco mais cedo. E aí, pela atividade de computador, leitura, cirurgia, eu já precisei de correção com 37, 30 e poucos anos, eu já precisei também de correção para perto. Então eu fui um presbítero um pouco precoce. E aí eu me conformei em ter que usar o óculos multifocal, né? Mas realmente não era uma alternativa tão boa assim, porque, por exemplo, você quer usar um óculos escuro, né? Então muitas vezes o óculos multifocal, você tem que ter um óculos escuro específico para ele, então é uma confusão. Uhum. E aí na prática de esporte é muito ruim. Às vezes você está em viagem, né? Férias, quer ir para a praia, e aí você não quer usar o óculos, e aí você tem a opção da lente de contato. E aí eu já fez monovisão. Fiz monovisão. A gente geralmente tenta determinar, alguns estudos falam que não tem diferença, mas a gente tenta determinar qual que é o olho preferencial para longe, né, que a gente chama de olho dominante, e escolhe um olho para perto, e aí coloca lentes diferentes. E aí explica para o paciente, no início você vai achar estranho, né, porque o seu cérebro não está adaptado a isso. E eu oriento o paciente a não ficar testando isoladamente, sim, porque senão ele vai quebrando a fusão, né? Sim. Mas e funciona muito bem. Eu fiquei impressionado como eu me adaptei bem, né? E eu tenho exemplo também de pacientes que se adaptaram muito bem. Lugar de fala único, né, para o paciente. É um depoimento de um médico e de um paciente, né? Mas é muito interessante isso que o Leonardo está comentando, e é justamente o que eu falo no consultório. Que depois dos 40 anos, a gente vai ter ferramentas para que a pessoa possa enxergar em cada atividade, em cada momento, né, com o recurso mais adequado. Né? Então, o óculos de perto, isoladamente, ele pode ser um recurso mais adequado para um paciente, por exemplo, hemétrope, né? O que é um paciente hemétrope? É aquele que não tem grau para longe, no conforto da sua casa, por exemplo, costurando, né? Fazendo aquela atividade de perto contínua,
por um determinado tempo onde a visão de perto é o foco daquele paciente. O paciente está dirigindo, né? Ele vai fazer uma viagem, né? Então ele quer o painel do carro focado, ele quer a estrada focada, né? E ele quer ter uma visão de perto ali do todo do painel também focado. Então, o desejável é um óculos multifocal, talvez até um óculos multifocal escuro, ou hoje em dia o clip-on, né? Que é aquele acessório que a gente adequa o óculos escuro no óculos de grau. A lente de contato, né, como o Leonardo aí vem fazendo uso no dia a dia dele, também é uma alternativa para a prática de esporte, é uma alternativa social, né? Então, colocar um olho enxergando para longe e um olho enxergando para perto, nessa modalidade de monovisão, é uma alternativa fantástica, né? Para uma viagem onde toda hora a gente vai bater uma foto, né? Às vezes não quer sair de óculos, tem um reflexo do óculos, né? Ou vai praticar um esporte. Então, é desejável você ter isso como opção. Talvez o Leonardo não utilize a monovisão com lente de contato para todas as atividades dele, porque claro que o campo de visão e a qualidade visual do óculos multifocal para determinadas atividades, por exemplo, uma leitura prolongada, né, pode ser melhor que uma lente de contato, que óbvio a monovisão é muito boa, mas ela tem suas limitações, não é? Então assim, vai ter ferramentas e cabe a nós, né, oftalmologistas, entender qual que é a expectativa real do paciente e oferecer todas essas alternativas. Compartilhar com ele, né? As lentes de contato multifocais também são boas opções, né? E tem uma questão, um detalhe aí que não foi comentado, que eu acho muito interessante, que é o meu caso, né? É diferente do Leonardo. Vocês podem observar, eu estou sem óculos, ainda sou jovem, né? Continuo jovem. Não vamos denunciar, né, a idade. Mas, na verdade, é porque eu sou míope, né? E o míope, ele tem a característica de enxergar muito bem de perto. Então, eu tenho uma miopia baixa, sou míope de 1,5. Então, a minha visão de longe, claro, é um pouco prejudicada, mas consigo ficar sem óculos, consigo me virar, né? Uhum. E por que estou sem óculos de perto aqui, se eu precisar fazer alguma leitura e tudo? Justamente porque eu enxergo muito bem de perto. Eu tenho 44 anos, então a minha presbiopia está em torno de mais 1,5, mais 1,25, e ela se contrapõe à minha miopia de menos 1,5. Então, portanto, para perto, eu não tenho grau, né? Então, consigo viver assim muito bem. Se eu estou corrigida de óculos, obviamente, a minha miopia não vai me ajudar para perto, então eu acabo tendo que usar o braço fica curto. Isso é interessante você comentar. Um detalhe interessante aí do míope, né? Que enxerga bem de perto. Isso é interessante você comentar que o paciente míope, ele quando está hipocorrigido, ou seja, o grau está mais fraco, e ele ainda não usa multifocal e você corrige o grau e escolhe o melhor grau para longe, ele fala assim, nossa, doutor, eu vim aqui porque eu estou insatisfeito com o óculos, porque apesar da minha visão de longe ter piorado, eu não consigo ler de perto. Não consigo ler. Então, isso tem a ver com o depoimento da Luciana. Então, dando o exemplo da Luciana, por exemplo, se ela for no oftalmologista fazer a atualização do grau, e o grau da miopia é 1,5, e ela está usando 1. Então, esse meio grau entre as está sobrando, está dando uma ajudinha para perto. Então, se você corrige totalmente aquilo, ela vai ficar muito bem para longe, mas vai ficar insatisfeita para perto. Então, são só detalhes que o paciente precisa estar ciente, né? O médico, na verdade, e os orientar o paciente. E os míopes que estão nos ouvindo aí vão se lembrar, né? Que muitos míopes fazem o quê? Então, tira o seu óculos de longe para enxergar de perto. Então, isso é uma característica muito, muito assim... importante do míope, né? Isso é muito importante. E muitas vezes ele tem uma resistência de usar o óculos multifocal justamente por isso, porque ele enxerga tão bem de perto que ele prefere manter o óculos monofocal, né, visão simples, só para longe. Falar, não, multifocal não, doutora, eu prefiro tirar o meu óculos para ler de perto. Mas aí você tem que aproximar, não, mas eu enxergo muito bem de perto. Eu prefiro aproximar, se tem uma miopia um pouco mais alta, do que utilizar um multifocal, tamanho, benefício que a miopia dá para perto. Então, são todas essas características, né, que a gente analisa no nosso dia a dia do consultório, e realmente a gente tem que ter uma expertise, né, para poder ouvir o paciente, né, ver quais são as suas atividades profissionais, de lazer, para estar oferecendo essas diversas ferramentas nesse envelhecimento ocular aí,
que chega ainda numa fase muito produtiva, né, que é os 40 anos, e o paciente vai se adaptando aí entre 40 e 50 anos com essa nova modalidade de enxergar. Sim, foram pontos muito interessantes abordados. Nossos ouvintes vão poder ficar atentos aí, que estiverem nessa faixa etária, qual a melhor estratégia para tratar a sua presbiopia. A presbiopia vai acompanhar o passar do tempo, né? Esse paciente vai precisar cada vez mais de ajuste nos seus óculos para perto, até que chegue um momento em que ele esteja ao redor dos 50, 55 anos, especialmente os pacientes présbitas, que uma nova alternativa pode ser possível para esse paciente quando a gente trata agora o cristalino, né? E a gente agora substitui esse cristalino por uma lente intraocular de alta tecnologia para promover de forma mais permanente uma independência dos óculos. Eu queria que agora a gente conversasse um pouco sobre isso, primeiro na subespecialidade principal aí da Luciana, como que ela maneja agora esses pacientes hipermétropes com mais de 55 anos que desejam essa independência dos óculos, que eu imagino que seja o percentual cada vez maior dos pacientes, justamente porque estão muito jovens a partir de 55 ainda. Fala pra gente um pouco, Luciana. Então, Carolina, conforme a gente comentou aqui antes, então tem essa primeira notícia da presbiopia, né, com 40 anos, todas essas ferramentas que a gente comentou aqui, óculos de perto, óculos multifocal e lentes de contato, que o paciente vem então se habituando, se acostumando, né, nas idades entre 40, 50 e 55 anos. É importante comentar aí em relação aos óculos multifocais, né? Que a gente não comentou anteriormente, que existe esse mito, né? Que o óculos multifocal é difícil de adaptar e tudo. Hoje a gente tem lentes excelentes, lentes multifocais excelentes, e o que a gente precisa orientar o paciente no consultório é o uso adequado desses multifocais, né? Então, saber a posição do olhar. Então, no Nordeste, por exemplo, quando os pacientes vão ler na rede, né? Então, e utilizam multifocal, eles vão ter bastante dificuldade, né? Quando colocar o livro na posição da visão de longe do óculos multifocal, né? Então não é uma ferramenta adequada, por exemplo, uma leitura deitado na cama, deitado na rede. Então, é uma limitação do óculos multifocal. Também procurar escolher na ótica, né, lentes multifocais de maior qualidade, onde a gente tem um campo de visão mais largo, um corredor longe intermediário mais largo, com áreas de aberração periféricas mais restritas, né? Onde o paciente tem uma gama de movimento ocular, por exemplo, para fazer uma vaga, né? Para atividades rápidas, mais confortável. Então, foi um adendo que eu queria colocar aqui na discussão anterior, que isso é um mito. Hoje a gente tem lentes multifocais realmente excelentes. É importante o paciente ter aquele período de adaptação e nós, como oftalmologistas, treiná-los, né? No uso, então, dos óculos multifocais. Agora, falando especificamente, né, do envelhecimento do cristalino, após essa fase de adaptação da presbiopia, onde a catarata está chegando, né, mas ela ainda não está plenamente consolidada, mas em contrapartida, a dependência da correção óptica, ela é absoluta, né? O paciente se queixa no consultório que ele não consegue ver mais a comida no prato, seus olhos no espelho, não conseguem se maquiar aí no caso das mulheres. Então, realmente existe essa demanda muito grande desses pacientes, né, que nos procuram no consultório como uma alternativa mais definitiva, onde ele possa, então, ficar realmente mais independente dos óculos. Então, o que a gente comenta no consultório é que, claro, não existe uma alternativa para devolver, né, a visão dos 20 anos de idade, mas hoje, com a moderna cirurgia de catarata, né? Mesmo que ela seja aí a troca do cristalino ainda mais transparente, com uma catarata incipiente ainda, é uma cirurgia considerada muito segura, né? Rápida, que exige realmente um profissional qualificado para poder estar realizando, e o somatório dessa cirurgia feita com primor, associada a lentes intraoculares, então, de alta tecnologia, hoje a gente consegue entregar para o paciente, então, uma maior independência visual dos óculos para todas as distâncias, longe, intermediário e perto.
eu costumo sempre explicar para o paciente alinhar essas expectativas. Porque, claro, alguns tamanhos de letra, pequenos rótulos, bíblias, condições talvez de baixa iluminação, o paciente pode ter um óculos de apoio para uma leitura mais miúda, né? Ou deve, né, iluminar melhor o seu ambiente de leitura e tudo mais. No dia a dia, realmente, os pacientes ficam muito satisfeitos. Então, esse tipo de cirurgia, né, que já é liberado em alguns países, como Estados Unidos e Europa, de longa data, foi liberado no Brasil há alguns anos, né, e vem beneficiando cada vez mais pacientes aí presbitas entre 50 e 55 anos, que já ficam, então, com um tratamento definitivo, já que a catarata não volta mais, né, com uma prótese, que é a lente intraocular de excelente qualidade para todas as distâncias, ele vai carregar esse benefício de qualidade visual e qualidade de vida para o resto da vida. Sim, excelente. Claro que os ajustes para a escolha dessa lente intraocular, eles têm muitos fatores importantes a serem avaliados. Então, agora aqui queria a contribuição do Leonardo, como também cirurgião de catarata e especialista em retina. O que a gente pode ter impedindo esse paciente de se beneficiar de lentes intraoculares quando entra aí o papel do oftalmologista para que ele, pelo contrário, não implante essas lentes, como as multifocais, às vezes as lentes de foco estendido, né, ou trifocais, em pacientes que não têm indicação para essas lentes. Como você avalia isso no seu dia a dia como retinólogo no paciente presbita com 55 anos? Então, a Luciana colocou muito bem os pontos em relação ao critério, mais ou menos, de seleção e o cuidado que o oftalmologista tem que ter, né, para poder fazer esse tipo de indicação. No meu caso, eu também sigo essa mesma linha, né? A gente sempre está preocupado em ver que tipo de atividade que o paciente exerce, do que ele gosta de fazer, porque é muito diferente o perfil de uma senhora de 80 anos, de 75 anos de idade, que quer ter uma independência do óculos, porque ela não gosta de usar óculos, mas ela já não dirige mais, ela não pratica nenhum tipo de atividade esportiva. E é diferente você implantar vou dizer assim, um adulto jovem de 55 anos, que está numa fase ainda produtiva extremamente importante da vida. Muitos, além de praticar esporte, dependendo da atividade, são médicos, são cirurgiões. Então, esse cuidado é muito importante na seleção da lente também. Agora, outro fator importante é saber das condições de saúde do paciente, né? E aí, quando eu digo saúde, tanto a saúde sistêmica quanto a saúde do olho. Porque existem doenças que podem limitar ou mesmo contraindicar a implantação dessas lentes. No caso da especialidade de retina, mais especificamente, essa idade é justamente uma faixa etária onde a prevalência, por exemplo, de retinopatia diabética, que a gente vai comentar depois, né, com mais detalhe, mas ela é muito alta, ela é muito prevalente. A maior parte dos diabéticos, que são diabéticos do tipo 2, eles estão nessa faixa etária entre 50 e 60 anos de idade, e muitos deles, além de já ter a presbiopia, eles já têm catarata, porque esse paciente desenvolve catarata um pouco mais cedo. Então, se esse paciente é um paciente que já tem alguns indícios de retinopatia diabética, a gente prefere a indicação, a escolha, por exemplo, de lentes ou monofocais ou mesmo lentes de foco estendido, porque a gente sabe que as lentes multifocais ou trifocais, elas têm uma limitação de desempenho nesses pacientes, caso eles venham desenvolver ou acelerar uma retinopatia, principalmente com acometimento da mácula. É importante também que nessa fase, um pouco mais para frente, talvez com 60 anos, os pacientes sofrem um fenômeno que é muito comum, que muitos que estão ouvindo vão se identificar, que é a presença de aparecimento súbito de manchas no campo de visão, que a gente chama de moscas volantes. Então, esse fenômeno, que é chamado de moscas volantes, ele é resultado, na maioria das vezes, de um descolamento do gel, que chama vítreo. Então, esse vítreo, quando se desprende, ele gera esse tipo de percepção, né, de sintoma, que é chamado de moscas volantes. E é justamente quando acontece esse descolamento que existe um risco de uma doença potencialmente muito grave, que é o chamado descolamento de retina do tipo regmatogênico. Tem esse nome estranho porque ela é originada a partir de um buraco, uma rotura. E esse buraco, essa rotura, se forma justamente no momento que se descola o vítreo. Então, todas essas condições assim, são muito importantes. Então, o papel do oftalmologista não é apenas saber se você é um bom candidato a ficar sem o óculos. Vai muito mais além disso, porque muitas vezes ele está preocupado com outras tantas coisas, como a gente acabou de dizer. Então,
é lógico, a avaliação oftalmológica completa, o exame de fundo de olho minucioso, documentado, onde esse paciente ele tem a documentação, porque nada impede que ele faça um planejamento, que ele implante uma lente agora e daqui a um tempo ele desenvolva a doença. Mas ninguém tem bola mágica, né? Uma bola de cristal, na verdade, para prever isso. Mas se é um paciente, por exemplo, que é um paciente que é diabético, você já sabe que é um paciente de risco. Ou se é um paciente, por exemplo, que tem histórico familiar de degeneração macular, que a gente vai comentar também, e ele já tem alguns sinais de drusas, pequenas drusas, ou tem um histórico na família de pacientes que já tiveram degeneração, irmãos, ou mesmo um pai, a mãe, né? Então esse paciente também tem um risco maior de desenvolver a doença. E também de outra doença muito prevalente, que é o glaucoma. Então acho que, além da preocupação técnica e do perfil do paciente, eu acho que outra preocupação muito preponderante, muito importante, é saber se aquele olho é um olho saudável e que vai ter um desempenho para aquela lente que vai ser oferecida. Eu costumo dar um exemplo, Luciana, que eu gostaria que você comentasse isso também. Eu falo com os pacientes, ó, o problema da lente não é o valor, porque muitas vezes o paciente ele fica preocupado assim, não, mas a lente mais cara é a melhor. Muitas vezes não, porque muitas vezes você pode comprar uma Ferrari e colocar na estrada de chão para ir para a roça. Ou seja, você comprou o carro mais caro, talvez mais luxuoso, mas errado, que não era para o seu propósito. Muitas vezes uma caminhonete vai te servir muito mais e ter um custo muito mais acessível. Então, eu acho que é só você adequar o perfil da lente ao perfil do paciente. É justamente isso que eu ia comentar. O Leonardo puxou o assunto aí muito bem, Carolina, que é muito comum a gente receber no consultório, né, pacientes que tiveram vizinho, parentes, amigos, assim, muito satisfeitos, né, porque realmente a cirurgia de catarata, ela traz uma grande satisfação para o paciente, né, na qualidade de visão e também na independência do óculos. E ele chega falando, eu vim aqui porque eu quero operar minha catarata e eu quero colocar a lente. Aquela lente. Que a minha vizinha colocou, a lente trifocal, que é a melhor lente, né, ou determinado tipo de lente, né, que ele leu na internet, que é a melhor lente que vai dar independência do óculos. Então, não necessariamente a melhor lente para um paciente é a melhor lente para um outro candidato à cirurgia de catarata, né? Então, realmente é um tratamento extremamente personalizado, né? Onde a gente vai ter que levar em consideração inúmeros fatores, inúmeras variáveis individuais do paciente, do olho do paciente, das condições sistêmicas desse paciente. Então, tudo começa, sim, com uma consulta oftalmológica geral, detalhada, um exame clínico, onde a gente presta atenção em muitos detalhes, desde os anexos oculares, presença de olho seco, avaliação da superfície ocular. Se esse paciente, então, eu falo, o para-brisa do carro, ele tem que estar limpo, ele tem que funcionar bem, né? Então, um paciente que vai colocar uma lente multifocal, por exemplo, que sofre de olho seco, né? Ele não vai ter uma boa qualidade visual. Então, um paciente que tem um quadro de disfunção, né, das glândulas de meibômios, né, disfunção aqui da região palpebral, ou tem uma lágrima de qualidade ruim, né? Não adianta a gente logo sair operando a catarata. Então, a gente tem que tratar a superfície desse paciente, a gente tem que investigar se é um paciente portador de olho seco, para que a gente faça, então, essa escolha, e as medidas da lente intraocular e os demais exames também fiquem fidedignos. Então, talvez tenha que passar por essa etapa de preparo do olho, né? Os exames complementares também, o pré-operatório de catarata, é fundamental, não somente essa avaliação da retina, que o Leonardo comentou, onde a gente foca na avaliação do nervo óptico, das possíveis doenças como glaucoma, na avaliação macular, degeneração macular, que também faz parte aí do envelhecimento ocular, e tantas outras doenças, tanto da mácula quanto da periferia da retina. A gente tem que avaliar a córnea desse paciente, né? A contagem das células endoteliais, né? Que não se regeneram ao longo da vida. Então, tudo isso a gente vai fazer, então, um planejamento que pode envolver uma lente de alta tecnologia ou pode contraindicar em absoluto aquela lente, né? Então, realmente, o custo aqui, como o Leonardo falou, não quer dizer que para o seu caso a lente mais cara é a melhor. Muito pelo contrário, né? Às vezes, para o seu caso, a gente vai utilizar uma lente básica, né? Porque você não vai se beneficiar e, portanto, não vale a pena aquele investimento, né? Que não vai trazer um retorno de um resultado visual satisfatório. E ainda bem, hoje a gente está muito bem armado
para escolher cada vez melhor esses pacientes que vão se beneficiar ou não de uma lente de alta tecnologia, né? Queria que vocês falassem um pouquinho da importância mesmo do pré-operatório em termos de exames complementares, como eles complementam, sim, a avaliação, mesmo que do especialista, por exemplo, em retina, ao avaliar tanto o nervo óptico quanto a mácula, que talvez não contraindicaria clinicamente uma lente de alta tecnologia, mas como o avanço nos exames complementares pré-operatórios tem contribuído para a indicação cada vez mais precisa dessas lentes intraoculares. Leonardo, dando um destaque aí para a tomografia de coerência óptica. Então, o paciente que já fez uma consulta oftalmológica, muitas vezes ele vai se deparar com os exames básicos, né? Mas em determinadas situações nós temos exames muito mais avançados, né? Então, falando da parte do fundo do olho, né, que é o que a gente chama da retina e do nervo óptico, além da imagem qualitativa que classicamente a gente vê no fundo de olho e consegue registrar essa imagem através de uma foto, existe já há alguns anos, né, um exame que é um exame fabuloso. Na verdade, eu considero que talvez o exame mais revolucionário em oftalmologia foi o surgimento da tomografia de coerência óptica, que a gente chama pela sigla de OCT. Então eu vou me referir, quando eu repetir, falar do OCT. Mas o que basicamente o OCT faz, e não é nada de básico, é super avançado, ele é muito interessante porque ele usa o mesmo princípio que o ultrassom, que todos nós conhecemos, né? As mulheres que vão fazer... Opa! As mulheres que vão fazer exame de pré-natal e vão fazer ultrassom. O ultrassom, o que ele faz? Ele usa, na verdade, o ultrassom através de um eco sonoro, né? E aquele som, à medida que ele vai penetrando nos tecidos, ele tem determinada reflexão, interferência. E através dessas medidas consegue se reconstruir uma imagem. E no exame de tomografia de coerência óptica, o OCT, ele usa esse mesmo princípio dessa reflexão, só que ao invés de usar o som, ele usa uma luz, na verdade, próxima à luz do infravermelho. E então essa luz, que é uma luz invisível para o olho humano, ela penetra nos tecidos oculares, mais especificamente na retina, e ele numa precisão absurda, uma precisão muito impressionante mesmo. Ele consegue produzir de forma bastante precisa as camadas da retina, ou seja, você tem não só a avaliação qualitativa de como são aquelas camadas, mas também você tem a mensuração, ou seja, você sabe se aquele indivíduo comparado com outro da mesma idade, né, se ele tem uma retina normal, uma retina atrófica, uma retina mais inchada. Então isso é usado muito, mas muito mesmo, para um diagnóstico de uma série de doenças, né? E o OCT, que no início, como toda tecnologia, é uma tecnologia mais cara, hoje em dia ela foi ficando mais acessível, né? E hoje em dia o paciente ele tem até condição, vários convênios, né, dão cobertura para isso, e a maior parte das clínicas oftalmológicas, dos centros diagnósticos, eles são equipados hoje com esse exame. E em específico, na avaliação para o cirurgião de catarata, o exame de OCT, eu acho que ele é quase que um complemento obrigatório. Por quê? A capacidade e a resolução que o melhor especialista de retina possa ter não se iguala à capacidade e à resolução de detecção de um OCT. Por quê? Nós estamos falando de questões de 2 a 5 microns. Ou seja, é algo que muitas vezes o olho humano ele não consegue perceber. E mesmo que você seja um médico oftalmologista extraordinário, super treinado, o tipo de avaliação que o aparelho lhe produz e que te dá uma nota daquilo e que documenta aquilo, ele realmente é um exame que eu acho, sem dúvida nenhuma, obrigatório. Então, lá no hospital, a gente já tem esse hábito, que na verdade é uma rotina, para que todo paciente ele tenha o exame de OCT incorporado no pré-operatório de catarata. E aí muitas vezes o paciente fala assim, não, mas esse exame aqui não é de retina, eu vou pegar de catarata, por que eu preciso fazer esse exame, né? Então eu gostaria que a Luciana também comentasse da experiência dela, assim, porque a Luciana, eu acho que foi uma das cirurgiões de catarata, assim, que pelo menos eu vi a preocupação, sempre teve essa preocupação, hoje, né, já é mais difundido, mas desde os primórdios de OCT, né, tanto a minha tese de doutorado quanto a tese da Luciana foi em OCT, e na época
isso já tem uns anos, né? Ela falou a idade dela, né? Ela é corajosa, ela falou a idade. Revelou. Mas, na verdade, isso aí é até uma curiosidade que a gente pode fazer um podcast depois só de curiosidades. Mas o primeiro aparelho de OCT com tecnologia espectral, que até hoje é a tecnologia dominante, utilizado no Brasil, foi na tese da Luciana, né? Muita gente não sabe disso. Eu sou uma apaixonada por OCT, né? O OCT é um exame que foi um grande divisor de águas na oftalmologia, né? Realmente ele nos fornece assim, um corte histológico, né? Feito com a luz ali em tempo real. E através do OCT, então, a gente pôde estudar muito, né, a fisiopatologia, compreender mais as doenças de retina, de nervo óptico. E falando especificamente da sua pergunta, Caroline, da abordagem aqui do Léo, do OCT no pré-operatório de catarata, realmente é fundamental, é essencial. Né? Digo para todos os pacientes, mas para aqueles pacientes, sobretudo, que procuram um resultado, uma liberdade dos óculos, vão investir numa lente intraocular de alta tecnologia, realmente aí é obrigatório. E pegando o gancho do Leonardo, mesmo diante de um especialista em retina, um especialista em mácula, avaliando em detalhe, né, clinicamente, no consultório, a mácula, ele não vai conseguir detectar em torno de 15% de alterações da mácula que podem ser vistas no OCT. Então, pensa o quanto de alteração, né, de mácula e tudo que poderia passar desapercebido, né, caso não fosse realizado um OCT no pré-operatório. Então, portanto, na nossa rotina, no setor de catarata do Hospital de Olhos Juiz de Fora, é obrigatório OCT de mácula e de nervo óptico para todos os pacientes que serão submetidos à cirurgia. E isso traz muita segurança para o nosso paciente, né? E muita segurança para nós médicos também, de estar fazendo esse planejamento de excelência, né? Para a cirurgia de catarata. Complementando o que você falou, muitas vezes muda-se a conduta cirúrgica e, inclusive, a indicação da lente de acordo com o resultado do OCT. Sem dúvida. A Luciana mesmo essa semana foi discutir um caso de uma paciente, que era uma paciente que tinha indicação para uma cirurgia de catarata, e realmente ela tinha uma catarata significativa, só que um dos olhos ela tinha uma doença que chama membrana epirretiniana macular. Então, mudou-se da abordagem de ser somente uma cirurgia de catarata para uma cirurgia de catarata combinada a uma cirurgia de retina, né? E aí também, obviamente, isso influenciou na escolha da lente, porque, como a gente comentou anteriormente, né? Não vamos repetir isso, mas comentando que a decisão da escolha da lente ela vai mudar de acordo com a doença, com a patologia de base, porque tem lentes que não podem ser implantadas se tiver uma doença macular presente. Sem dúvida, a decisão da lente, claro, é um conjunto, é um combinado, né, do paciente e do médico, né? A gente costuma dizer na expressão popular aí, o combinado, né, alinhamento de expectativas é sempre muito importante, mas realmente é uma responsabilidade do médico, né, essa indicação. E por isso todos esses exames são essenciais. E complementando, não somente a tomografia de coerência óptica é um exame essencial aí na prática, no pré-operatório, a avaliação da córnea do paciente também é essencial, né? Então, tanto os tomógrafos de córnea, que podem aí detectar muitas vezes casos de ceratocone frustus, né? Onde a gente às vezes não consegue detectar, às vezes nem em topografia. A própria topografia da córnea é essencial, né? Para que a gente possa fazer o planejamento e a correção do astigmatismo do paciente. Né? O astigmatismo é um tipo de grau que ele se refere à curvatura da córnea aumentada em determinado eixo. Isso causa uma distorção da imagem, é muito desagradável e impacta muito na qualidade visual. Então, a análise da topografia no pré-operatório para que a gente possa determinar o eixo daquele astigmatismo, né? Determinar se aquele paciente tem indicação de uma lente tórica, para que ele tenha, então, o melhor qualidade visual no pós-operatório é essencial. Então, a topografia também é um pilar no nosso pré-operatório, a gente analisa com muito cuidado e faz sempre o nosso planejamento, né, das lentes intraoculares, sempre olhando a imagem qualitativa da topografia, associada também à quantidade de astigmatismo que aquele
paciente tem, o poder daquele astigmatismo, que é medido no momento que a gente está avaliando outras medidas oculares e calculando o grau da lente intraocular. Então, é um pré-operatório complexo, né? A cirurgia de catarata cada vez mais toma bastante tempo, né, do cirurgião no dia a dia, porque realmente a gente tem que analisar todo o exame clínico do paciente e esses exames complementares de forma bastante criteriosa para, ao final desses exames, então, a gente conversar com o paciente, alinhar essas expectativas e escolher, personalizar a melhor lente para aquele indivíduo, para aquele caso. Assim, a gente consegue obter bons resultados. Isso é muito importante para que quem esteja nos ouvindo, especialmente o paciente em programação para cirurgia de catarata, entenda que o que muito popularmente às vezes a gente ouve, né? A cirurgia de catarata é simples. Né? Então, não. A cirurgia de catarata não é simples, mas ela se tornou uma cirurgia muito segura e reprodutível, com excelentes resultados devido a toda essa abordagem que a gente comentou aqui. Então, foi muito bom para que o paciente também fique atento a sempre estar bem avaliado e seguro na programação da sua cirurgia de catarata. Por isso a importância também do paciente sempre pesquisar, né, e procurar um profissional especialista na área, né, que vai ter essa abordagem, então, mais focada e mais cuidadosa na indicação da lente intraocular e, obviamente, também na performance cirúrgica, né. A cirurgia de catarata, ela é rápida, ela é segura, mas ela pode ser desastrosa, né. Então, é muito importante sempre a gente ter referências, né, do profissional que a gente está escolhendo para tratar o nosso sentido mais precioso aí, que é a visão. Excelente. Vamos continuar um pouquinho abordando os processos de envelhecimento ocular. Queria agora falar um pouco de uma das doenças mais responsáveis por cegueira irreversível no mundo, que é o glaucoma, né? Pegando um gancho no que o Leonardo comentou anteriormente, sobre como a visita do presbítero ajuda a gente a fazer esses diagnósticos de doenças assintomáticas, né? E queria saber de vocês como no dia a dia do consultório vocês abordam o paciente no seu primeiro diagnóstico com glaucoma, como iniciam a terapêutica desses pacientes. Leonardo. Então, como a gente falou, é uma doença que é bastante prevalente, é uma doença onde o risco de surgimento ele fica muito maior a partir dos 40 anos de idade, né? Nós temos já bem definidos alguns fatores de risco que são clássicos, né? Então, a idade é um dos fatores, né? História familiar também é muito importante, especialmente se é um parente de primeiro grau. Então, se, por exemplo, se o pai, a mãe ou os irmãos são portadores de glaucoma, eu não digo os filhos, porque a idade ele já teria o diagnóstico, né? Uhum. Se souber que o filho já está com glaucoma. Sim. Mas é muito mais comum esse histórico familiar, né? O Brasil é um país que é muito miscigenado, então falar de características de cor, eu acho que é importante só enfatizar que pacientes, geralmente pacientes caucasianos, né, pacientes brancos, eles têm uma incidência de glaucoma um pouco menor de acordo com a idade, enquanto o paciente negro, né, um paciente ele tem como característica ter um glaucoma, um fator de risco para glaucoma um pouco mais cedo. E aí a gente cai na medida da pressão intraocular. A medida da pressão intraocular é uma das etapas do exame oftalmológico que é obrigatório, né? Quase que uma rotina, uma triagem, da mesma forma que a gente mede a visão, você vai medir a pressão intraocular do paciente. Existem outros fatores importantes, como medir também a espessura da córnea, que influencia nessa medida da pressão intraocular, e aliado a isso ao fundo de olho, né? Então, basicamente, se você faz essa avaliação numa primeira consulta, você já tem uma ideia muito boa se aquele paciente é um paciente suspeito ou não para se ter glaucoma. E baseado nisso, dependendo do que você acha nos exames, a gente pode comentar detalhes disso, mas dependendo do que você vai achar no exame, você aí vai dar desdobramento de exames complementares mais minuciosos, né? O campo visual é um exame super importante, você medir a pressão em diferentes horários do dia também é super importante, porque a gente sabe que o olho, mais de 80% dele é constituído de água, e aí tem influência de acordo com o horário que você mede. Então, se você mede a pressão do olho de manhã cedinho, ele pode dar um valor, e à tarde vai dar um valor totalmente diferente. E os pacientes que têm glaucoma, eles costumam ter essa variabilidade maior, né, do que um paciente que não tem glaucoma. Então, não se estranhe se o médico indicar para você, eu quero medir a pressão o dia todo aqui em diferentes horários, porque isso é um exame que faz parte também. E, baseado nisso, além disso, o fundo de olho,
que a gente já comentou, e o exame de OCT, que é um exame também importantíssimo, porque, como eu disse, ele dá uma avaliação não apenas da imagem, mas ele dá números, né? E através daquela avaliação estrutural quantitativa, você consegue saber se, de acordo com aquelas características que o nervo óptico apresenta, ele tem um risco maior ou menor de ter glaucoma, né? Mas basicamente, então, é isso. É você fazer uma consulta oftalmológica completa e identificar se aquele paciente tem fator de risco ou não para glaucoma. É um ponto muito importante que eu gosto de deixar sempre de mensagem, é uma frase que enxergar bem não é sinônimo de saúde ocular. E no glaucoma... E no glaucoma isso é uma verdade. Então, os pacientes falam, mas eu sempre enxerguei bem, eu só uso esse óculos de perto para leitura, que é o famoso presbita que vai para a primeira consulta oftalmológica. Então, gente, enxergar bem não é sinônimo de saúde ocular. Não, mas eu sempre fui no oftalmologista, sempre mediram a minha pressão e a minha pressão estava normal, como pode eu ter glaucoma? É outra frase que eu gosto de explicar muito para os pacientes também. Ficou um mito, né? Que glaucoma é igual a pressão intraocular elevada sempre, né? O diagnóstico é baseado na pressão. Não, esqueçam isso. A pressão é um fator de risco para a doença. Então, é a mesma coisa da gente falar, todo fumante vai ter câncer de pulmão? Não, mas é um fator de risco para o câncer de pulmão. Então, nós temos pacientes no consultório que tem pressão intraocular elevada e glaucoma, sim, porque a pressão intraocular elevada é um fator de risco importante. Mas temos inúmeros pacientes com pressão normal e até pressão baixa, que são os glaucomas de pressão normal, que têm glaucomas, inclusive, de difícil tratamento, né? Então, é essencial que o médico oftalmologista realize no consultório a avaliação do nervo óptico, né? Então, o glaucoma, ele é caracterizado por uma alteração, uma doença, uma neuropatia óptica. Então, para chamar de glaucoma, o nervo óptico tem que ter alteração, tem que ter lesão, né? Essa lesão não necessariamente já vem acompanhada de perda de campo visual detectável, né? Muitas vezes o exame de campo visual do paciente ainda vem normal, né? Mas aquele paciente, através de avaliações até com tecnologias como o OCT, já podem apresentar, então, danos ao nervo óptico e perda de fibras, né, que compõem o nervo óptico. Então, o nervo óptico é a nossa conexão, né, da retina ao cérebro. Costumo comparar também, se a gente pega um fio, né, e a gente corta esse fio, a gente vai ver vários fiozinhos dentro. Cada fiozinho desse, né, corresponde, então, à camada de fibras nervosas da retina que formam o nervo óptico. Então, o OCT que o Leonardo comentou aqui, ele é um exame capaz de medir, de quantificar essas fibras que formam o nervo óptico e que são as estruturas, então, que são lesadas, né, pelo glaucoma, por esses fatores de risco. Podem ser genéticos, né, pode ser a própria pressão intraocular, que é o principal fator de risco, né, doenças vasculares, hipertensão, miopia, são outros fatores de risco também. Então, o oftalmologista tem que se basear nesse tripé, nessa análise, né, mais exames complementares, que é a avaliação do nervo óptico, a medida da pressão intraocular, o campo visual, e considero também o OCT hoje em dia essencial nessa avaliação. E muito importante destacar o fato do glaucoma não apresentar sintomas, né? Porque muitas vezes o paciente tem em mente que ele vai sentir alguma coisa e assim ele vai saber que a pressão do olho está alta, então ele vai fazer um diagnóstico de glaucoma, e a gente precisa tirar isso da mente de quem está nos ouvindo hoje, né? É muito comum também os próprios pacientes que têm glaucoma, ele fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu tô com muita dor de cabeça e eu queria saber se essa dor de cabeça é pelo aumento da pressão do olho. E não, né? Existe realmente tipos de glaucoma que podem gerar quadros assim dramáticos, né? Pois a pressão do olho pode aumentar a níveis realmente muito altos e gerar dor no olho, acompanhado às vezes de outros sintomas. Mas, em geral, não, o paciente é totalmente assintomático, então é importante, sim, uma consulta preventiva, né? Então, se o diabo inventou glaucoma, né? Deus inventou a presbiopia para ajudar os pacientes. Muito bom, muito bom. E também, aqui, aproveitar esse momento, orientar os pacientes da grande importância da aderência ao tratamento, né? Já que ele não sente nada, né? Ele se ajustar àquela rotina de escolher um horário certo para o colírio, né? Se a gente está falando aí de Deus, do diabo, a gente precisa colocar aquele colírio quase que religioso mesmo para aquele paciente, né? Porque isso para o controle é a
é o dever de casa do paciente aí no glaucoma? Sem dúvida, o tratamento clínico do glaucoma, né, é realmente a nossa primeira escolha, né, no tratamento do glaucoma. Então, hoje em dia a gente tem disponível uma gama de colírios que a gente pode associar também entre eles, né. É realmente muito importante essa aderência ao tratamento, lembrando que todo colírio é remédio, né, e só deve ser utilizado com a prescrição médica, pode ter efeitos colaterais. Então, esses pacientes são monitorados, né, até para ver a resposta ao tratamento, se está progredindo a doença apesar do tratamento, se a gente necessita associar algum colírio para conter mais a doença, se a gente precisa trocar, porque às vezes o efeito colateral é insuportável, né? O efeito colateral, então a gente tem que estar trocando para o paciente realmente aderir ao tratamento. E nessa sequência, se o glaucoma, então, ele está progredindo apesar do tratamento, muitas vezes o paciente já está com 3, 4 drogas em uso, né? E continua progredindo, a gente tem que lançar a mão, então, da indicação da cirurgia. E a cirurgia padrão ouro, né, classicamente utilizada, realizada no mundo todo, é a trabeculectomia, que nada mais é do que uma pequena fístula, né, que a gente faz uma janelinha no olho, né, que permite, então, o escoamento e a drenagem desse humor aquoso. Claro que hoje a gente tem vários dispositivos, né, em uso para glaucomas ainda leves, moderados, que podem ser utilizados na tentativa também de se reduzir o número de colírios que a gente está usando, né? Reduzir um pouco a pressão intraocular, mas realmente o colírio e a trabeculectomia realmente são os principais meios de tratamento que a gente ajuda esses pacientes aí a evitar a cegueira por glaucoma. Muito bom. Se a gente avançar um pouquinho ainda na idade, a gente tem um importante impacto no envelhecimento ocular pela degeneração macular relacionada à idade. Agora, eu queria que o Leonardo comentasse um pouco o perfil dos pacientes que são diagnosticados com DMRI e os principais fatores de risco para a doença, além da idade. Então, lá na faculdade, quando eu falo desse assunto, né, de degeneração macular, eu brinco com os alunos e falo assim, eu poderia encerrar a aula nesse slide, porque o nome da doença fala muito sobre ela. Então, ele fala que é um processo degenerativo, que acontece na região central da visão, que é a mácula, e que é relacionado à idade. Então, o paciente com... O próprio nome da doença informa muito sobre a doença. Então, o que essa doença ela traz para o paciente? Então, primeiro que é uma doença mais prevalente a partir de 70, 75 anos de idade. É uma doença que ela tem duas formas clássicas descritas, né? Que é a forma seca, que é a forma mais prevalente, mais de 90% dos casos é essa forma seca, que tem algumas características diferentes. E a segunda forma, que é chamada forma úmida, que a gente também usa o termo exudativa. E que essa forma é uma forma um pouco mais rara, porém muito grave, e pode levar a uma perda de visão muitas vezes rápida, de surgimento rápido, e uma perda de visão muito grave. Não que a forma seca não possa levar também. As duas formas, elas, infelizmente, elas podem gerar perdas de visão muito, muito significativas. E a característica principal da doença é um cometimento da visão central. Então, o paciente ele queixa muitas vezes dificuldade para leitura, às vezes ele comenta de distorção da forma do rosto da esposa, né, do marido, dos filhos, dificuldade na hora de enxergar uma televisão, então ele vê que não consegue ver a legenda, porque fica faltando partes no campo de visão. Esse sintoma tem um nome, né? A gente chama de metamorfopsia, né? Que é a distorção das imagens, onde ele olha uma linha reta, ela parece torta, né? E muitas vezes com essas falhas, né? Essas manchas também no campo de visão. É uma doença que, além da idade, que é o principal fator de risco, ela tem um histórico familiar, que é muito importante, a idade, que a gente já comentou, e o outro fator que também é muito importante, junto com esses outros dois, é o tabagismo. Então, esses três fatores tem outros, né, que a gente vai comentar, mas esses três fatores são os fatores mais importantes, e sendo que praticamente dois são não modificáveis, né? Porque o tempo a gente não consegue segurar e o histórico familiar, né, a carga genética nossa, a gente carrega para sempre. Então, para aqueles pacientes, né, o recado, o cigarro faz mal para muitas coisas e faz muito mal para o olho, né? E aí você sabia que o fumante ele tem um risco 2 vezes maior de ter o surgimento e progressão da doença quando comparado ao não fumante. Então, isso é um dado que é bastante significativo. Então, tanto para as formas seca mais grave como a forma exudativa, parar de fumar é um aspecto importante. Outros fatores que são relacionados
porém menos importante, são pacientes brancos, né? A gente citou do exemplo do glaucoma, que é o contrário, mas pacientes brancos de olho claro também é fator de risco. Pacientes que têm histórico de hipertensão arterial sistêmica, obesidade, dislipidemia, né? E esses, felizmente, são fatores modificáveis. É super interessante que o paciente ele tem essa preocupação em relação ao tratamento, né? E o tratamento é importante, a gente pode comentar. É importante comentar também, Léo, da exposição solar, né? Sim, Então, a radiação, o VA, UVB é muito importante, né? Tanto para a degeneração macular, quanto também para a formação de catarata, né? Que a gente já comentou anteriormente. E são fatores que, né, você pode incorporar, né, medidas preventivas no dia a dia. E a dieta também, né, Léo? Que é outro fator, então, que a gente também... Isso, eu ia comentar da dieta. Então, tem diversos estudos que relacionam a suplementação de determinados elementos e vitaminas, né? Eu falo elementos porque não são só vitaminas, né? E então, basicamente, resumindo, assim, para quem está ouvindo, a gente tem dois pigmentos presentes na retina que estão disponíveis em determinados alimentos, né? Que podem ser suplementados, que é a zeaxantina, né, e a luteína. Essas são essenciais, né, e todos os estudos demonstraram que pacientes que suplementaram esse tipo de suplemento evoluíram melhor do que pacientes que não suplementaram. Além disso, a gente tem o cobre, o zinco, que também é outro fator importante, vitamina E, vitamina A, que eu vou comentar dela um pouco, porque ela tem um perigo aí, um alerta para ela, e a vitamina E. Então, basicamente, vitamina A, C, E, zinco, cobre, luteína e zeaxantina. E aí, existe formulações, né, que o médico oftalmologista vai prescrever para o paciente, principalmente paciente com risco ou que já tem a presença da doença. E é muito comum os pacientes, às vezes, todos vocês já se depararam com um paciente que chega, talvez, numa fase mais jovem ainda da vida, que não tem nenhum indício, né? E ele já quer tomar vitamina, porque o pai ou a mãe desenvolveram a doença, né? E a gente sabe que os estudos não avaliaram o benefício nessa fase tão precoce da vida, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa questão da dieta é importante. E o que eu ia comentar em relação à vitamina A, que, na verdade, o beta-caroteno, existe um risco até 2 vezes ou 3 vezes maior daqueles pacientes que suplementaram a vitamina A, na verdade o beta-caroteno, eles tiveram um risco maior de câncer de pulmão nos pacientes fumantes. Então, apesar do enorme benefício da vitamina A, por razões óbvias, as formulações que são prescritas agora tiraram da sua composição a vitamina A, porque apesar de existir um risco pequeno, se for comparado com a população em geral, mas num grupo específico, que são os fumantes, o risco aumentava muito de ter câncer de pulmão. Então, por isso que nem toda vitamina é saudável. Então, você não pode sair tomando qualquer vitamina de forma indiscriminada, porque você pode ter consequências muito graves. E só para finalizar, em relação ao tratamento da DRMRI, a gente falou da forma seca, né? Da degeneração macular forma seca, e com o advento desde mais ou menos 2012, onde já é regulamentado pelas seguradoras e a população passou a ter mais acesso, inclusive na saúde pública, nós temos o tratamento que é chamado tratamento intravítrio, né? Que são injeções. Hoje nós temos uma gama de opções com medicações excelentes, que visam tratar justamente a forma mais grave, que é a degeneração macular forma úmida e exudativa, que é caracterizada justamente por um crescimento anormal de vasos, que gera sangramento e perda de visão. A grande vantagem desse tratamento é que ele consegue muitas vezes estabilizar e melhorar a visão do paciente, mas a desvantagem em alguns casos é que o paciente tem que ficar monitorando e tratando durante um bom período da vida. Então, todos nós aqui, a Luciana tem, a Carolina, eu também tenho. Eu tenho pacientes que acompanham comigo mais há quase 15 anos, já fizeram N injeções. E muitos deles têm essa ciência. Não, doutor Leonardo, eu já fiz mais de 20 injeções, mas estou super feliz porque eu sei que eu não estou cego por conta das injeções, né? Então, realmente tem esse custo, e eu digo custo não apenas financeiro, né? Mas o custo do paciente ter que ir monitorar, mas é um preço que se paga porque a alternativa a isso era ficar cego, né? Sim, e a gente vê isso quando bem mais perto, a gente sente, né? Essa semana ontem, nossa avó foi lá fazer o OCT. Dona Conceição tá ouvindo aí, né? Dona Conceição tá ouvindo, né? Mascote lá do Hospital de Olhos. Super esperta, quase 90 anos, mas assim, com uma independência.
e uma cabeça ótima, né? Mas portadora aí de degeneração macular relacionada à idade, forma úmida. Não, e mantendo excelente visão, né? Mantendo excelente visão. Mas é né? tratada ali na... Mas tratada e monitorada, né? Com OCT de mácula aí, realmente a rigor ali na rédea. E com isso a gente está mantendo a qualidade de visão dela, né? É um privilégio, né? A gente ter disponível esse arsenal de drogas que realmente mudou a história natural da degeneração macular relacionada à idade. E com certeza aí estão vindo mais drogas e mais tratamentos promissores aí, até com as terapias gênicas e tudo mais. Então, só falando em relação ao tratamento, muitos pacientes com a forma seca, eles costumam desenvolver o que a gente chama de atrofia geográfica, sabe? Então a mácula ela fica tão debilitada que a população de células na região central da visão ela fica muito diminuída e o paciente ele tem uma perda de visão infelizmente irreversível, né? E tem se estudado alternativas, como a Luciana falou, né, de terapias que melhorem a visão nesses casos, mas ainda estão em fase de experimento. Mas existe já tem inclusive 2 medicações aprovadas para tratamento do que a gente chama de prevenção da atrofia geográfica. Então são injeções também intravítreas que são feitas e que a proposta dessas injeções é desacelerar a progressão justamente da forma seca da doença. Esse tratamento ainda não está tão popular assim. Primeiro que ele precisa de regulamentação das agências aqui no Brasil. As operadoras de saúde também têm que incorporar isso, né? Porque isso existe um custo. Mas o que os estudos mostram é interessante que ele consegue frear em 30% a progressão. Então, 30% dos pacientes que fazem o tratamento, eles têm uma redução dessa taxa de progressão. Mas a grande dificuldade é justamente nós médicos selecionarmos aqueles pacientes que estão progredindo daqueles que têm a DMRI, né, que tem a degeneração forma seca e que está estável. Porque senão a gente vai começar a injetar em todo mundo. E aí a gente vai talvez fazer muito mais mal do que bem. Então esses desafios, lógico, existem biomarcadores, de novo, o OCT, um outro exame que a gente também tem disponível que chama autofluorescência. São exames que a gente pode usar como ferramentas, né? São detalhes técnicos aqui, mas que não interessa muito para os pacientes. Mas o oftalmologista, e a ciência, obviamente, está pesquisando o que a gente chama de biomarcadores, né? Que são marcadores para tentar entender aqueles pacientes que têm mais risco de desenvolver daqueles que estão lá com a degeneração macular e que não adianta, mas eu queria tomar para prevenir. Não funciona assim, porque muitas vezes você vai ter um risco, né? Que é pequeno das injeções, mas é uma medicação bastante segura, mas tem um inconveniente de ir para o centro cirúrgico e tem o custo também, conforme eu mencionei, né? Uma questão importante que eu queria colocar e lembrar, né, os ouvintes e discutir aqui com vocês, é que as doenças elas não vêm também de forma isolada, né? Exato. Então nós comentamos aqui da catarata, já falamos do glaucoma, da degeneração macular, Leonardo também comentou do diabetes, mas essas doenças podem vir em conjunto. Então, o paciente pode ter catarata e glaucoma, o paciente pode ter catarata e degeneração macular relacionada à idade, pode ter catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade, catarata e diabetes. Então, é importante também, não só essa avaliação detalhada que a gente faz aí no pré-operatório de catarata, mas informar esses pacientes que ele pode estar sendo submetido à cirurgia de catarata, apesar dessas outras doenças, mas com alguns poréns, né? Então, o glaucoma, ele tem que estar controlado, né? O paciente com doença macular relacionada à idade, se ele está na sua forma exudativa, se ele está com sangramento na retina, se ele está com edema, nós precisamos tratar esse paciente antes, primeiro, né? Vou deixar o Leonardo comentar essa questão aqui. O próprio paciente diabético, né? Ele não pode ser submetido à cirurgia de catarata se ele está em franca descompensação do diabetes sistêmico e mesmo da retina. Então, nem tudo é estanque, né? As doenças, elas também aparecem conjuntas, né? E a gente tem que estar ali realmente preparado para abordar no tempo certo. Cada também, uma delas, né? E lembrar que a remoção da catarata muitas vezes é necessário até para que a gente possa tratar essas doenças do fundo do olho. Porque muitas vezes o paciente está com a catarata num nível tal que a gente não consegue mais ter acesso ao fundo do olho para detectar, tratar e realizar o nosso melhor monitorando essa doença. Se o Léo quiser comentar. Não, então, em relação tanto à forma exudativa, né, que é da degeneração macular, e também em relação à retinopatia diabética, é importante que o paciente ele esteja numa fase bem controlada da doença, né? E isso é super interessante porque às vezes o paciente, ele chega, no caso da retinopatia diabética, que tem influência do controle sistêmico, ele fala assim, não, agora eu estou bem controlado, né?
Mas por que minha doença não está indo bem? É porque as consequências elas não vão aparecer de imediato, né? E aquilo é todo um processo na verdade, de desconstrução que a doença causa no olho do paciente. Então a gente já presenciou, eu já tive que tratar situações de pacientes que tinham catarata, ou seja, eles tinham indicação, estava bem indicado fazer a catarata, mas eles não estavam com a doença do olho controlada, tratada. E aí, quando eles fizeram a catarata, a doença do olho, a retinopatia, piorou e piorou muito, indo para formas muito graves, gerando até glaucomas secundários, que a gente comenta. Então, isso é super importante, esse ponto que a Luciana chamou a atenção, que é quando o paciente diabético ele é um candidato para cirurgia de catarata, a gente tem a preocupação não só com o controle metabólico e sistêmico, né, que o endocrinologista, o clínico vai ajudar nessa avaliação, mas a gente quer saber a situação do olho. E todos aqueles exames que a gente comentou, alguns outros que a gente não comentou, mas como a angiografia fluoresceínica, que é um exame que a gente usa um corante para visualizar os vasos da retina, ele também é importante porque aí você consegue classificar a doença do paciente. E com essa classificação a gente sabe qual que é o risco maior ou menor. Então muitas vezes o paciente está com catarata, mas muitas vezes a gente, se não for uma catarata igual a Luciana comentou, que impede a aplicação de laser ou mesmo o monitoramento, a gente prefere estabilizar a parte da retina e entregar ele pronto para cirurgia de catarata. Ou muitas vezes tem que fazer cirurgia concomitante, que às vezes acontece isso, né? Como que demonstra também a importância desse intercâmbio entre os subespecialistas, né? Sim, então, o cirurgião de catarata ter esse background do cirurgião de retina e poder juntos acompanhar esses pacientes nos seus tratamentos. É importante, né? Graças a Deus a gente tem uma estrutura assim muito privilegiada, né? De além da gente poder fazer as consultas, né, os exames e as cirurgias tudo em um só lugar. A gente também tem múltiplos, né, especialistas que trabalham em conjunto, né, para esse melhor resultado. Então, cirurgião de catarata, com cirurgião de retina, especialista em retina, neurooftalmologista, o especialista em glaucoma, o especialista em córnea, que também faz cirurgia refrativa. Então, realmente é um privilégio a gente dividir, né, um pouco desse conhecimento em prol dos nossos pacientes estarem sempre mais bem assistidos, né. Então, acho que esse episódio lembrou bem aos nossos pacientes que envelhecer com saúde ocular é fundamental, né, para a gente conseguir, em todas as fases da vida, enxergar o que a vida tem de melhor e aproveitar bem cada fase da vida. A gente vai abordar num próximo episódio o envelhecimento da parte palpebral, dos anexos oculares e da estética ocular. Então, a gente vai ter outros convidados e a gente espera todos vocês acompanhando a gente aqui em cada episódio do nosso ponto de vista. Eu agradeço aí o convite do podcast do Hospital de Olhos Juiz de Fora, Ponto de Vista, né? Esse, então, foi o nosso ponto de vista, né? Nesse primeiro episódio, que fala um pouco do envelhecimento ocular. É muito importante a gente deixar aí como mensagem que envelhecer bem é quando a gente consegue realizar, então, prevenção, né? E no caso da oftalmologia, realmente o exame anual com o médico oftalmologista é essencial para que a gente envelheça bem, então, com saúde ocular. Então, eu agradeço. Acho que foi um privilégio estar aqui discutindo assuntos tão importantes, né, que têm impacto, né, de forma tão significativa na vida dos nossos pacientes. E reitero e reforço e parabenizo o Hospital de Olhos por uma iniciativa que realmente eu acho que vai ser muito proveitoso para todos os pacientes. E obrigado pelo convite mais uma vez. Foi muito bom. Aguardamos os próximos episódios.